dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe! Oi, gente. Nosso tema de hoje vai ser pancreatite. E a gente trouxe aqui 3 convidados, pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos, para explicar esse assunto para vocês, né? Temos aqui o Dr. Ricardo Blanc, que é nosso amigo e é membro do Banco de Horas de Medicina do SOS Vida. Ele é médico clínico e gastroenterologista. Temos aqui a doutora Nancy do Carmo Alves Garrido, que ela é psicóloga clínica, terapeuta especialista em técnicas regressivas, especialista em hipnose holística e é pós-graduada em psicologia transpessoal. Temos aqui a nutricionista Renata Madeira, que além de dar uma força lá pra gente, né, Renata, lá no SOS Vida, ela trabalha na creche Escola Crescer. Então, gente, sejam bem-vindos, né? Doutor Ricardo, já que o nosso tema de hoje é pancreatite, conta pra gente o que é o pâncreas. Cal, primeiramente eu queria agradecer o convite e a oportunidade de poder estar esclarecendo alguma coisa a respeito desse órgão tão importante para a população. O pâncreas, eu podia dizer que é um órgão assim, sui generis, é um órgão que desempenha funções muito importantes em 2 áreas até diferentes. Uma na parte endócrina, né? Na regulação do metabolismo, principalmente na questão do diabetes, insulina, glucagon. E a outra função muito importante na área digestiva, né? Com a produção de enzimas digestivas, pancreatina e outras tantas. Então, é um órgão que tem, na verdade, uma dupla função. Uma função digestiva e uma função endócrina, metabólica, bastante importante na nossa vida, na nossa rotina diária, né? Uhum. E, doutor Ricardo, onde ele se localiza? O pâncreas, ele é um órgão também, nessa questão de topográfica, né, da anatomia, é bastante interessante. Ele é um órgão muito inacessível. Tanto é que o médico não consegue palpar o pâncreas. O pâncreas ele fica localizado no andar superior do abdômen, exatamente atrás do estômago e na frente da coluna vertebral. Daí a dificuldade de acesso, né? Então, para você palpar um pâncreas, a dificuldade é muito grande. Normalmente não se consegue esse acesso e até dificulta muito o diagnóstico, porque o médico ele enxerga muito com os dedos, né? É na palpação que a gente consegue fazer muito diagnóstico. Uhum. E quais os tipos de problemas que a gente pode ter com esse órgão? Elisa, o pâncreas a mais comum, e até nosso tema de hoje, é a pancreatite, né? Pancreatite aguda, muitas vezes causada por excesso de álcool, né? O alcoolismo. Infecções, inflamações, cistos, pseudocistos, o próprio câncer de pâncreas, são moléstias que acometem com uma certa frequência. Existe também, além da doença cística, existe também a doença calculosa, né? Existe cálculo, pode haver calcificação do pâncreas e patologias que causam dor extrema, né? Uma dor muito importante, uma dor severa que requer hospitalização, medicação venosa, para que se possa dar um conforto maior ao paciente. Então, ele tem uma relação com a vesícula? Diretamente até que não, mas indiretamente até que sim, né? Os dois atuam, a vesícula, como um reservatório da bile que é fabricada, produzida no fígado. A vesícula armazena e concentra essa bile para ser liberada
a hora que precisa para digerir gordura, basicamente. A função da bile é essa. Já o pâncreas, ele está localizado ali perto, né? Mas ele tem uma função independente da vesícula. Agora, doutor Ricardo, dentre as relações da pancreatite, existe alguma com a obesidade? Tem, eu diria que tem, que no grande obeso, até aí hoje em dia está muito divulgada a obesidade mórbida, né? Esses pacientes correm um certo risco de desenvolver uma pancreatite, inicialmente edematosa, né? O órgão incha, tem edema, por excesso de lipídio, excesso de gordura na corrente sanguínea. Isso pode desenvolver um quadro de pancreatite também, devido à obesidade. Existe também alguma relação com vírus? Sim, existem alguns tipos de vírus que podem acometer o pâncreas e causar uma pancreatite aguda. Inclusive um até bastante conhecido e muito comum em nosso meio, hoje até com as vacinas, as campanhas de imunização, isso se torna cada vez mais raro e o Brasil nesse ponto vai indo muito bem. Mas eu falaria do vírus da cachumba, né, da parotidite epidêmica. É um vírus muito comum, que acomete geralmente na infância, mas acomete adulto também, tanto homem quanto mulher. E que esse vírus, como se diz popularmente, ele pode descer. E ele sai da parótida e pode se alojar no pâncreas e desenvolve uma pancreatite. E geralmente evolui bem no tratamento. Como pode descer ainda mais, não tem nada a ver com o programa de hoje, mas a título de esclarecimento, pode se alojar na bolsa escrotal, também no testículo. E por isso que fala que as pessoas podem ficar estéreis, né? Exatamente, então tem que haver repouso. Eu achava que isso era meio coisa de mãe. Que fosse lenda, né? Mas não é fato verídico. Que mãe que fala essas coisas pra gente sossegar quando a gente fica doente, inventa os troços assim. Exatamente. Eu achei que era meio lenda. Que coisa perigosa, então, né? É perigoso nesse ponto, mas é fato verídico. Agora, assim, em relação ao álcool, né? Você estava falando que o álcool pode induzir. Então, normalmente a pessoa que ingere muito álcool pode ter a pancreatite mais facilmente? Com certeza. O alcoólatra, né? Às vezes não é aquele rotulado de alcoólatra, mas aquele que bebe frequentemente, bebe diariamente, não precisa ser de grandes quantidades, mas que tem frequência e que tem tempo, né? Bastante tempo de uso do álcool, isso pode desenvolver um quadro de pancreatite por lesão aguda, lesão direta do órgão, né? O órgão, ele é um órgão glandular, né? E isso, no nosso meio, até é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, infelizmente, né? O alcoólatra, geralmente, ele bebe muito e come pouco, ele se alimenta mal, né? Porque o álcool dá muita caloria, então ele não sente tanta necessidade de ingerir alimento. Ele ingere o álcool, né? E geralmente está associado ao cigarro, que também inibe um pouco a fome, né? Tira um pouco o apetite da pessoa. Então é comum a gente ver a pancreatite aguda por álcool e muitos casos evoluindo com calcificação, porque quando ele se regenera e, entre parênteses, aí, ele cura entre aspas, ele pode calcificar. E no que calcifica, ele evolui para uma pancreatite crônica, porque você não tem como tirar o cálculo de lá. Nossa. Então fica um órgão meio que petrificado, né? Então, assim, quais são os sintomas? A pessoa começa com uma pancreatite, como é que ela pode descobrir que ela está fazendo uma pancreatite? Porque... O que chama a atenção, Elisa, aí o que é gritante é a dor. A dor pancreática é uma dor em barra, né? Alguns livros descrevem como uma dor em cinto, né? Sim. É uma dor que abraça a região lombar, a região dorsal, abdominal, como se fosse uma barra, como se fosse um abraço muito forte. E acompanha de vômitos, né? Pode haver uma desidratação, é comum a diarreia, porque aí o organismo não consegue processar a digestão normal do alimento. Então, aquele alimento não é processado, não é digerido, a defesa que o organismo tem é provocar uma diarreia para eliminar aquilo para o meio exterior. Então, vômito, diarreia.
mas principalmente, basicamente, a dor. O emagrecimento é uma coisa gritante, o surgimento de diabetes é uma coisa que acontece bastante também. Doutor Ricardo, neste caso, então, quais os exames que podem ser úteis na avaliação do pâncreas? Cal, como o órgão é um órgão de acesso difícil, né, anatomicamente, para o exame físico de consultório, o médico se vê obrigado a lançar mão de exames complementares. Basicamente, o início, o exame de laboratório, né, feito através de exame de sangue, o exame de fezes também, inclusive dosagem de gordura nas fezes, é uma coisa que a gente vê com frequência, fazemos com frequência, e o exame assim, capital seria a ultrassonografia abdominal, dá um diagnóstico, uma imagem bastante precisa do órgão para se fazer o diagnóstico. Tomografia computadorizada também tem uma grande indicação, com um aproveitamento muito bom, e a própria ressonância magnética também utilizada com muito sucesso. Agora, detalhe para a gente o que é pancreatite. A pancreatite é uma inflamação, né, das glândulas, do próprio tecido pancreático. Essa inflamação ela pode proliferar, né, e progredir, caso não haja uma intervenção com o tratamento específico, né, hidratação, dieta zero, a gente tem que ficar sem comer, uso de sonda nasogástrica para aliviar a irritação do pâncreas, antibióticos. Se isso evolui mal, a infecção progride, isso pode causar abscesso purulento no pâncreas, isso pode causar o surgimento de cisto, de pseudocisto, isso pode causar até necrose do órgão. O órgão pode ficar necrosado, ou seja, ele quase que se desintegra, né? E havendo cura, ele pode evoluir com uma sequela que seria a calcificação. Né? E pode calcificar os canais que excretam o suco pancreático, que é digestivo, isso causa um entupimento. Então, o órgão produz o suco pancreático, não tem como expelir, e aí a dor é uma dor, eu diria, quase que insuportável. Eu fico imaginando, né, assim, do ponto de vista emocional, que isso deve gerar muita ansiedade, né, doutora Nancy? Com certeza, todo estado de dor traz uma ansiedade, né? E o que é essa ansiedade? É aquele estado de alerta, né, do nosso sistema nervoso, em que nos prepara para algum tipo de reação, né? Ou para a gente fugir, ou para a gente reagir a alguma situação. A dor em si, ela desperta no nosso sistema nervoso, o medo, a preocupação, né, principalmente com o que poderá acontecer advindo daquela dor. Contudo, existem situações em que os nossos estados de ansiedade levam-nos a ter dor. Então, assim, a ansiedade pode ser um caminho para a doença, né? A ansiedade pode causar dor. Com certeza. Né? Se eu estou muito nervosa e muito ansiosa com alguma situação, até situações da vida diária, o estresse da vida diária, eu posso começar a sentir alguma dor, a ter algum sintoma orgânico, que a gente chama de uma psicossomatização, que necessariamente não é um problema clínico, não é uma doença clínica, mas é uma doença do meu estado emocional, pelos meus medos, pelas minhas preocupações, por aquilo que que eu estou imaginando que possa acontecer, né? Então, isso sim pode levar a ter mais dor. Você estava falando sobre ansiedade. Os estados de ansiedade podem agravar uma patologia? Cal, com certeza agravam sim, porque se você tem uma dor, tá? E com o meu estado, com o meu psiquismo, com o meu estado